Fatores evolutivos são os fatores que alteram a composição genética de uma população ou de um grupo reprodutivo. E eles são mutação, seleção, deriva e migração. Desses fatores evolutivos que alteram a composição genética, um único é responsável pela criação da diversidade. E esse fator é a mutação. Então, a mutação é o único fator evolutivo que gera a diversidade. Esses 4 são chamados fatores evolutivos primários ou principais. Existem outros fatores evolutivos que agem em função desses primários. Então, são fatores evolutivos secundários, como, por exemplo, as várias formas de recombinação, que também criam diversidade, mas apenas em função da diversidade que já tenha sido criada pela mutação. A recombinação existe em várias formas. Uma das formas de recombinação é a segregação-reunião. Os organismos diploides com reprodução sexuada cruzada, eles se obrigam, ao fazer a reprodução, a separar os alelos que estão em um indivíduo para formar os gametas que, reunidos com outros, formarão os descendentes. Então, existe uma obrigatoriedade de separar os alelos e tornar a reuni-los de maneira diferente na produção dos descendentes. Então, só esse fato da separação dos alelos ser obrigatória, isso já é um fator gerador de diversidade, porque vai combinar os alelos de maneira diferente a cada vez que um indivíduo produz descendentes. Uma outra forma de recombinação é a distribuição de cromossomas paternos e maternos. Um indivíduo diploide de reprodução sexuada cruzada, quando ele forma um gameta seu, ele coloca nesse gameta ou o cromossoma paterno ou o materno, na maior parte das espécies, de maneira aleatória, equivalente a um sorteio. Então, por exemplo, ao colocar o cromossoma número 1 num gameta seu, é como se ele fizesse um sorteio, se coloca o paterno ou o materno. No mesmo gameta, ao colocar o cromossoma 2, ele faz como se fosse um sorteio, um novo sorteio, para colocar ou o cromossoma que ele recebeu de pai ou o cromossoma que ele recebeu de mãe nesse gameta. E assim sucessivamente para todos os outros cromossomas. Então, é como se houvesse um sorteio para escolher se nesse gameta irá o cromossoma paterno ou materno para cada um dos cromossomas da espécie. Então, para nós humanos, por exemplo, sendo 23 cromossomas, 23 pares de cromossomas, é como se tivesse havido na formação de cada gameta, como se houvesse na formação de cada gameta, 23 cara-coroa, para decidir se o cromossoma seria paterno ou materno naquele cromossoma. O número de cromossomas possíveis, graças a essa distribuição de cromossomas paternos e maternas, equivale a 2 elevado ao número de cromossomas. Então, no nosso caso humano, seria 2 na 23ª potência. O que dá 8 milhões de diferentes tipos de espermatozoides ou óvulos, apenas levando em conta a distribuição de cromossomas paternos e maternos. Então, um casal humano, levando em conta apenas isso, pode produzir 2 na 23ª multiplicado por 2 na 23ª, o que equivale a 70 trilhões de diferentes tipos de descendentes. Esse número
é alguma coisa equivalente a 9.000 vezes os habitantes atuais da Terra. Então, é um número extraordinário de diferentes tipos de filho que um único casal humano poderia ter. O terceiro fator de recombinação é a permuta. Os cromossomas homólogos, eles pareiam na meiose para que troquem segmentos. Os cromossomas paternos e maternos pareiam os cromossomos homólogos, um cromossoma oriundo de pai, um cromossoma oriundo de mãe. Eles pareiam na meiose para trocar segmentos, trocar trechos, trocar pedaços. E essas trocas podem ocorrer virtualmente em qualquer ponto do par homólogo. Isso eleva o número de diferentes possíveis cromossomas a valores extraordinários. Então, o número de diferentes descendentes que um único casal de seres humanos pode ter é um número imenso, o que significa que jamais dois seres humanos serão iguais, com exceção dos gêmeos monozigóticos e de eventuais clones, né? Dois seres humanos, um casal gera filhos com uma diversidade tamanha que não produzirá dois descendentes iguais. Isso graças a esses três fatores de recombinação: a segregação-reunião, a distribuição de cromossomas paternos e maternos e a permuta.